Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós conversaremos um pouquinho sobre os casos de perpendicularidade entre duas retas sobre o olhar da geometria analítica. Para isso, a gente vai precisar lembrar um pouquinho sobre a equação fundamental da reta. Quando nós conversamos sobre a equação fundamental da reta, nós vimos que dada uma reta no plano cartesiano, essa reta vai ter uma inclinação com eixo x e a tangente desse ângulo de inclinação da reta com eixo x é chamada coeficiente angular da reta. Então, o coeficiente angular da reta R é a tangente do ângulo alfa, ou seja, a tangente do seu ângulo de inclinação. Já o coeficiente angular da reta S é a tangente do ângulo beta, ou seja, a tangente do seu ângulo de inclinação. E observem bem que eu coloquei um caso muito específico de duas retas no plano. Eu coloquei uma reta R para cá e uma S para cá, de modo que as duas façam 90 graus. E eu quero que vocês me ajudem a reconhecer algo muito importante para a geometria analítica, que é o critério para que duas determinadas retas formem 90 graus. Então, inicialmente nós temos duas retas e o ângulo entre elas é 90 graus. Vamos tirar algumas conclusões entre elas que vocês vão perceber que há uma coincidência muito importante entre os dois coeficientes angulares quando essas retas formam 90 graus. Por quê? Observem que se essas duas retas formam 90 graus, meio que sem querer aqui, eu acabei desenhando um triângulo retângulo. Tem aqui um ângulo de 90, está aqui o ângulo alfa, está aqui o ângulo beta, e o ângulo ao lado do beta que completa esse triângulo retângulo, eu vou chamar de θ. Porém, observem, se esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso garantir que o alfa mais o θ é 90 graus. Por quê? Se aqui é 90 e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esses dois juntos valem 90. Só que se dois ângulos são complementares, ou seja, se a soma de dois ângulos é 90, as suas tangentes são a mesma fração, só que invertida. Ou seja, a tangente do ângulo θ tem que ser 1 sobre a tangente do ângulo alfa. É uma consequência da trigonometria. Se dois ângulos são complementares, as suas tangentes são a mesma fração, porém invertida. Agora observem, o ângulo θ e o ângulo beta são suplementares. Quando dois ângulos são suplementares, as suas tangentes são a mesma fração com o sinal trocado. Ou seja, se esses dois ângulos são suplementares, a tangente do beta é igual à tangente do θ com o sinal trocado. Então eu posso concluir que essa tangente do beta aqui, na verdade, é menos tangente de θ. Como a tangente de θ é 1 sobre tangente de alfa, menos tangente de θ é menos 1 sobre tangente de alfa. Então observem, se eu tiver duas retas que formam 90 graus, uma delas, a reta R, vai ter o coeficiente angular valendo tangente de alfa. A outra reta, por ser perpendicular à primeira, vai ter o coeficiente angular valendo menos 1 sobre tangente de alfa. Uma boa maneira de enxergar isso é, multiplica os dois. Se eu multiplicasse o coeficiente angular de R pelo coeficiente angular de S, eu teria aqui tangente de alfa. No outro, menos 1 sobre tangente de alfa. Eles vão se cancelar e esse resultado dá menos 1. Então, qual é a consequência que a gente tem para discutir na aula de hoje? Sempre que duas retas forem perpendiculares, formarem um ângulo de 90 graus, então, obrigatoriamente, o produto de seus coeficientes angulares será menos 1. Então, tá claro? Se você tiver duas retas, multiplicou os coeficientes angulares, a conta dá menos 1, com certeza as duas retas são perpendiculares. Ufa! Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tchau! Até a próxima!